Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender da hora que você está assistindo o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, 1984, de George Orwell. Como vocês podem ver, eu tenho alguns livros, gosto muito de ler, certo? E esse é um dos meus livros preferidos. Essa é a versão original, escrita em inglês. E é um dos livros mais polêmicos e mais queridos do mundo. Esse livro ele foi traduzido para 65 idiomas. Ele foi escrito pelo escritor e jornalista indiano George Orwell. George Orwell, embora ele tenha nascido na Índia, ele fez carreira e se formou na Inglaterra, certo? Ele era um escritor democrata e era considerado muito polêmico à sua época. Esse livro aqui, ele já ganhou diversos prêmios e ele inspirou a série Big Brother, aquele programa de televisão onde tem câmeras por todos os lados e as pessoas são vigiadas 24 horas por dia. Embora a criadora do reality show, ela negue que não passa de uma coincidência, o que eu pessoalmente não acredito. Vocês vão entender por quê. Então vamos lá. A história do livro, ele conta a saga do personagem Winston em um período extremamente obscuro da humanidade, o ano de 1984, que é muito óbvio pelo título do livro, embora o livro tenha sido escrito em 1949 e não tem nenhuma referência clara de que se passa em 1984. Porém, ele fala de um futuro não muito distante. Então, o que acontece? Em 1984, a humanidade vivia um período pós-guerra e um período de extrema repressão de governos autoritários. O mundo estava constantemente em guerra e não se havia liberdade de pensamento nenhuma. O mundo ele era dividido em três grandes blocos. O bloco da Eurásia, que é onde a história se passa, que ele era composto pelas Américas e a Europa e a Inglaterra, e os demais grupos, a África e a Pangeia, se eu não me engano. Então o que acontece? Os cidadãos da Eurásia, eles eram informados de que seu país estava constantemente em guerra. Porém, não se tinha certeza se realmente estava, pois dentro desse império não havia liberdade de expressão. Ele era governado pelo Big Brother, que era o grande irmão, na tradução direta. Esse Big Brother, ele era um líder supremo que lembra muito Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Ninguém via ele em público, não se sabia se realmente ele existia. O país todo era cheio de cartazes, cheio de estátuas desse líder, todos o veneravam, a população amava o Big Brother, que era o grande irmão, né, que era o ditador. Porém, em todo o país estava escrito: o grande irmão está observando você. E essa ditadura ela era feita da seguinte forma: livros eram proibidos, todo tipo de material era passado por uma rigorosa censura, material de informação, não havia imprensa, a população ela não estava ciente do que acontecia no governo e era extremamente alienada. Os livros eram proibidos e isso remetia muito ao período nazista, onde os livros eram queimados. Então só se podia ler o que o governo permitia. Os relacionamentos eram proibidos. Você não podia se apaixonar e não podia ter um caso entre um homem e uma mulher, nenhum tipo de caso amoroso. Apenas a reprodução era permitida. Então Winston, ele trabalhava para o governo, pois como se tratava de um regime autoritário que o governo comandava tudo, o livro não deixa claro se era comunista, se era um regime de esquerda ou de direita. Ele deixa claro que o Estado era extremamente repressor e controlava tudo. Nesse Estado, tinham três grandes ministérios. O Ministério do Amor, que ironicamente era onde acontecia a tortura. O Ministério da Verdade, que era onde acontecia a fiscalização dos cidadãos. E
a distorção dos fatos históricos e a imprensa, e o Ministério da Guerra, que é onde tinha o exército. A população era alienada a ponto de os próprios cidadãos, eles fiscalizavam uns aos outros. E qualquer um que conspirasse contra o regime era imediatamente entregue. Quando uma pessoa era entregue, a pessoa que denunciou, ela era condecorada. Além disso, todo o país era filmado por meio de teletelas. Teletelas era uma espécie de televisor que ele transmitia propaganda do governo 24 horas por dia. Você não conseguia desligar ela, apenas abaixar o volume, e tinha uma teletela dentro de cada casa e em todos os espaços públicos. E ao mesmo tempo que ela transmitia propaganda governamental e distorção de ideias, ela tinha uma câmera embutida e ela filmava tudo. Praticamente não existia ponto cego de câmeras, tudo era filmado. A população era vigiada 24 horas por dia. Então, o que acontece? O protagonista, Winston, ele se sentia extremamente reprimido nessa situação apresentada. E ele lembrava de um tempo onde o homem era livre. Como ele era um personagem mais velho, ele lembrava de antes da guerra. Só que ele tinha muito medo, ele tinha um medo inconsciente de falar para as outras pessoas, porque isso não podia ser dito, e ele sabia que não podia ser dito. A repressão era tamanha que existia uma nova língua. O próprio governo ele criou um outro idioma, que era o mesmo idioma inglês, só que ele abreviava as palavras de uma forma que ele imbecilizava a população e tirava o senso crítico de todos. Então o Winston ele tinha lembranças, mas ele sabia que ele não podia falar, porque qualquer um que conspirasse contra o governo era imediatamente denunciado e torturado. E muitos deles desapareciam misteriosamente. Então acontece que Winston um dia ele comprou clandestinamente um diário. Um diário, o livro até descreve que era um diário velho e etc. E ele foi para a casa dele e ousou escrever nesse diário. Só que ele tinha um lugar que ele ficava agachado numa mesinha em um dos cômodos que a teletela não pegava, era um ponto cego da câmera. Ele sentou e com muito medo começou a escrever. E ele começou a escrever, escrevia e começou a escrever tudo que ele sentia e tudo que ele lembrava. Porém ele não tinha medo, não tinha coragem de contar isso para ninguém. Até que um dia ele conheceu uma mulher que se chamava Júlia. Essa mulher olhava constantemente para ele e ele não sabia se ela era uma espiã. Então ele tinha muito medo, porque ele estava escrevendo um diário. Porém, ela na verdade estava apaixonada por ele. E depois de muito custo, ele realmente entendeu que ela estava apaixonada e que ela era uma rebelde, assim como ele. A partir daí, ele começou a conversar de maneira escondida e clandestina com ela. Até que os dois resolveram se mudar para uma cabana abandonada no subúrbio de onde é Londres, que é onde se passa a história, e viver na clandestinidade. Aí a cena até descreve um casebre muito velho, que eles moravam sem a teletela, e eles passam a viver ali, eles tomam café que eles compram na clandestinidade, ou seja, existia uma resistência, só que essa resistência contra o regime era extremamente suburbana, era extremamente isolada do contexto social em que vivia a população da Eurásia. Acontece que os dois criaram coragem e descobriram que existia um rebelde que queria derrubar o sistema. Ele se chamava Goldstein. Esse Goldstein, na verdade, ele era um agente infiltrado. Então, só que os dois não sabiam disso. Eles procuraram o Goldstein, descobriram que ele era muito rico, ele era muito influente, mas eles acreditavam verdadeiramente que ele era um rebelde. Então, o Winston e a Julia resolveram contar pro Goldstein o que eles lembravam, as ideias que eles tinham, e falar a respeito do regime, que nada daquilo era justo, eles não sabiam nem se o Grande Irmão realmente existia, eles não sabiam se a guerra realmente estava acontecendo, eles viam fome entre o povo, eles sentiam a repressão do Estado, eles não estavam felizes.
os relacionamentos eram proibidos e o governo distribuía pornografia para acalmar os ânimos da população. Eles sabiam das mortes, eles tinham tomado consciência do que estava acontecendo, enquanto a população estava cega. Ninguém contestava, todos achavam que eram felizes, mesmo com pouca comida, com muito trabalho, muita exploração e muita propaganda governamental. Então, quando eles se encontraram com o Goldstein, eles fizeram em um lugar que tinha uma teletela escondida. E quando o Winston contou a história, imediatamente os dois foram presos. Quando eles foram presos, eles foram levados para o Ministério do Amor, onde eles foram torturados de forma extremamente brutal. Essa parte do livro ela é muito pesada de se ler, porém o livro ele é muito intrigante. Você não quer parar de ler o livro, de tão bom que ele é. O Winston foi torturado com ratos, e a Júlia também foi torturada de forma muito brutal. E o livro descreve isso. Até que a Júlia ela sucumbe primeiro. Ela passa a não lembrar mais do que ela conspirou. Ela passa por uma lavagem cerebral, enquanto que o Winston demora um pouco mais, até que eles quebram alguns membros dele, faz coisas horríveis com ele. Então, a partir daí, ele perde o amor próprio, ele perde o amor pela Júlia e começa aos poucos se voltar a ser um membro daquele regime repressor. Até que no final do livro, ele não lembra de mais nada que tinha acontecido. Ele passa a venerar o Estado, ele passa a obedecer todos os comandamentos, assistir a teletela, venerar o grande irmão, e ele se lembra que 2 mais 2 são 5. Essa era uma dos traços do Estado. A repressão era tão grande que todos os cidadãos acreditavam que 2 mais 2 era 5. Então, ele passa a amar o Big Brother e ele esquece completamente da Júlia. Algum tempo depois, os dois voltam para suas vidas, o livro descreve a contentação deles com o regime, eles não se lembram nem que tinham havido sido torturados e eles se reencontram. Mas esse reencontro foi extremamente triste, pois um não lembrava mais do outro. E agora eu vou falar da conclusão. George Orwell, ele era um democrata e ele tinha muito medo da repressão e dos destinos que a humanidade estava tomando. Com as 2 guerras mundiais, num contexto de Guerra Fria, de início de Guerra Fria, ele tinha muito medo de onde a população ia chegar, porque a tecnologia naquela época estava sendo empregada para o mal. As câmeras acabavam de ser desenvolvidas, a bomba atômica tinha sido desenvolvida. O armamento nuclear no mundo estava extremamente desenvolvido. O ser humano ele era morto de uma forma muito fácil, como vocês sabem da história. Então, como ele viveu esse período de guerras, de perseguição aos judeus, de tirania, ele tinha muito medo do futuro e ele pregava isso. E ele acertou em cheio em muitas coisas, pois as grandes cidades hoje, as pequenas também, mas as grandes cidades hoje são totalmente filmadas. A população ela é filmada tanto por câmeras privadas como câmeras do governo, da polícia. Não se tem mais liberdade e segue a reflexão. Um pássaro dentro de uma gaiola é um pássaro preso ou um pássaro seguro? Então essa reflexão ela é muito importante, porque ela desperta a nossa reflexão contra a repressão e se realmente o caminho que a humanidade está tomando é o que nós queremos viver, é o que nós queremos para nossas gerações futuras. Ele acertou em muitas coisas que aconteceram posteriormente. Ele era contra salvadores da pátria. O livro deixa muito claro que a população não pode acreditar em salvadores da pátria. Ele é contra líderes supremos. Isso daí ele descreve muito bem no livro, que a população não pode se entregar ao poder de líderes supremos. Ele era, obviamente, contra a vigilância, que eu já falei. E o livro ele é meio sombrio, meio angustiante, mas ele é muito reflexivo. Foi um dos melhores livros que eu já li. Está entre os 10. Esse é o resumo do livro. Eu acredito que você ouvir aqui, ou escutar, ver eu falar sobre o livro, não pode te impedir de ler o livro, porque quando você lê um livro,
os seus sentimentos, a sua percepção, ela pode ser totalmente diferente da minha. Assim como assistir um filme. Quem já assistiu um filme e leu um livro posteriormente, vê que às vezes não tem nada a ver. Por exemplo, eu li o livro O Grande Gatsby e depois eu vi o filme. Eu não gostei do filme. Porque quando você lê um livro, você imagina coisas que vai muito além da ficção. Então eu recomendo a vocês que leiam o livro, certo? E, e é isso. Muito, muito obrigado pela audiência. Peço que se inscrevam